Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos ler Provérbios 18. Se você não assistiu os outros, volta lá e assiste, que tá muito bom. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida em alguma área. De alguma forma vai fazer diferença, assim como tem feito na minha vida, assim como fez na minha vida. Eu já li Provérbios algumas vezes e agora nós estamos lendo juntos nessa jornada de Provérbios. E o que nós vamos aprender hoje, Dani? Nós vamos aprender sobre o poder da fala, o poder da língua, o poder que esse órgão aqui, que é um órgão físico, mas é uma ferramenta espiritual que nós podemos usar para o bem ou para o mal. E hoje nós vamos aprender sobre este poder das palavras. Lembrando, gente, que Provérbios, eu não sei se eu já falei isso em algum dos vídeos aqui, mas ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, do 1 ao 9, mais ou menos, né? Do capítulo 1 ao 9, vai trazer um convite à sabedoria. A sabedoria vai te convidar a ela, né? Vai fazer você chamar ela para sua casa, para os seus relacionamentos, para sua vida, para sentar na mesa junto com você. É um convite à sabedoria, a primeira parte. A segunda parte, que é qual nós estamos, é do 10 ali ao 24, por aí. Nós estamos no 18 até o 24, 25. Ensinamentos para lidar com a vida. Alguns ensinamentos para você lidar com a vida diária em todas as áreas e situações da sua vida. E do 25 ao 31 é a conduta e os comportamentos dos nobres e dos sábios, né? Que vai trazer ali a condutas, como eu devo me comportar e como os nobres e os sábios se comportam e como eu posso aprender com isso. Então nós estamos no segundo, que é ensinamentos para lidar com a vida diária, né? Que nós vamos aprender aqui. E o 18 foi, como eu falei, nós vamos aprender o que a fala está dizendo, né? O principal é o poder da fala, o poder da língua e o poder das palavras. Primeiro versículo de Provérbios 18. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo mesmo e rejeita todo o bom senso. Primeiro que quem vive isolado, você já consegue enxergar um bloqueio ali das pessoas que só querem viver isoladas, não querem aprender, não querem acessar algo novo, ambientes novos, pessoas novas, não querem estar junto, né? Não querem estar em comunhão, querem ficar isolado. Então essa pessoa se preocupa apenas consigo mesmo e rejeita todo o bom senso. Aí já mostra o nível de bloqueio emocional, né? De querer só estar isolado e escondido. 2. O tolo se interessa pelo entendimento. Só quer saber expressar suas opiniões. O tolo só quer falar das suas tolices, só quer falar e falar. Você vai conhecer uma pessoa tola, aquela pessoa que fala, interrompe você e fala e nunca deixa você falar, nunca deixa você perguntar, nunca deixa fluir uma conversa ali, algo diferente. Um tolo, ele só quer falar das suas próprias opiniões, acha que tem opinião formada e é isso e nada muda, tá sempre cheio de razão. Então um tolo sempre vai falar de suas tolices. 3. A prática do mal resulta em desonra. Comportamento vergonhoso causa desprezo. 4. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como riacho transbordante. Não é certo absorver o culpado, nem negar justiça ao inocente. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. Isso é o tolo. A boca do tolo é a sua ruína, porque o tolo só quer falar tolice. Então a boca dele, lembra que nós estamos aprendendo sobre palavras, o poder da palavra. O tolo que só fala sobre si, sobre suas opiniões, sobre você mesmo, que só fala tolice, a boca dele vai levar ele à ruína, né? Que só envergonha. Já o sábio pode ser levado a coisas boas, as palavras, né? Então 7, a boca do tolo é a sua ruína. Ele cai na armadilha dos seus próprios lábios. Isso aqui é poderoso demais. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Lembra que nós estamos falando aqui do que Salomão, como eu já falei em vários aqui, ele traz um contexto, ele fala de acordo com aquilo que ele vivia. Então naquela época os judeus, eles tinham a cultura hebraica, né? E palavras para eles não significava apenas sons, né? Só palavras normais. Palavra para eles significava ação,
criação, significava, quer ver, ó, se nós formos lá para João 1, nós vamos ver, dizendo em 1 João 1:1, no princípio aquele que era a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Em outras versões vai estar, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi feito, através da palavra. Aquele que é a palavra possui a vida e a sua vida trouxe luz a todos. Se nós formos lá para Gênesis 1:1, vai estar dizendo assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas e a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus criou o mundo com a sua palavra, porque toda palavra cria uma realidade. Toda palavra tem uma frequência, uma onda sonora, então ela sempre vai, tudo que você fala vai criar uma realidade, sendo bom ou ruim. É porque isso aqui, todo pensamento ele libera uma frequência, e essa frequência ela vai ser reverberada, né, para acontecer. É que existe, para explicar tudo isso é necessário um vídeo maior, com mais tempo, porque aqui nós entraremos em física quântica, em mecânica quântica e não dá para resumir tudo aqui. Em outro estudo e outro vídeo, de repente, eu posso fazer para vocês, que é muito interessante e muito bom. O estudo se chama o estudo da dupla fenda. Se você se interessar e quiser se estudar, pode estudar, você vai entender. Porque se você conectar aqui a física, a palavra, o universo, o mundo e o Senhor, o Criador disso tudo, dos céus e da terra, ai, é muito bom. É muito bom. Você vai saber o poder da sua língua, como usar, o que falar, o que não falar, que é muito poderoso, mas vamos focar aqui, que é melhor, porque senão nós vamos estender esse vídeo, vai ficar gigante, mas em uma outra hora eu posso explicar isso pra vocês. Mas enfim, toda palavra, ela cria uma realidade, e aí eu te pergunto, você tá usando a sua boca pra algo bom ou pra algo ruim? Vamos continuar lendo aqui. Lembra que eu falei dos judeus, que para eles palavras, e para nós também tem que ser isso, na cultura hebraica deles, palavras não era apenas som, palavras não é apenas palavras, é criação, é ação, é espiritualidade. Então, a língua, como eu falei, que é um órgão físico, ela pode e é uma ferramenta espiritual. Como você tem usado ela? Nós paramos no 7, né? Vamos voltar aqui. Nós paramos no 9. Quem é reflexo em seu trabalho... Não. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Não pode ser relaxado. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. Deus é a nossa fortaleza, o nosso seguro, o nosso refúgio bem presente na hora da angústia. Então aqui está falando que o Senhor é a nossa fortaleza e o nome do Senhor é a nossa fortaleza. E o justo corre para ele e fica protegido. 11. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. Isso é o rico, né? Como se ele acha que aquilo é tudo para ele, que é a segurança dele. E a arrogância, 12. A arrogância precede a destruição. Nós falamos sobre isso lá no 17, né? E a humildade precede a honra, seja humilde. 13. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Falar sem antes ouvir os fatos, fofocar, falar, lembra? Sem antes saber de toda a verdade, é insensatez da sua parte. O espírito da pessoa sustenta o seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender, seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. As portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acesso às pessoas importantes. Honrar alguém, a palavra honrar, você pode usar ela como a materialização de algo. Um presente, por exemplo, quando você dá um presente a alguém, você honra a vida de alguém, a pessoa me ensinou, a pessoa foi bom comigo, você quer honrar a vida da pessoa. Você quer presentear, você vai estar materializando a honra, que é você pegar um presente, algo material e entregar para alguém. Isso pode te dar acessos, né? Quando você honra a vida. Tem gente que aprende, tem gente que recebe tanto de alguém, tem gente que a vida muda através de uma pessoa. Claro, só muda através de Jesus Cristo, mas se essa pessoa foi canal, foi ponte de Deus na sua vida, foi o canal do Senhor na sua vida, foi ponte para que você chegasse onde você chegou, e você nunca nem honrou a vida da pessoa, nunca teve nenhum agradecimento, nunca nem presenteou, nunca nem fez nada na sua vida, você nunca honrou a vida dessa pessoa, né? Não é que é uma obrigação, mas aqui está dizendo
dizendo, não sou eu que estou dizendo, Salomão está dizendo, as portas se abrem para quem dá presentes. Então, se você presenteia alguém, se você honra a vida das pessoas, não é algo intencional, mas é algo do seu coração, algo que você sente, né? Quero presentear. Quantas vezes eu e o Alex já presenteamos, já honramos a vida das pessoas que, por momentos, né, foram canal do Senhor na nossa vida para que a gente fosse transformados e coisas aconteceram. Então, isso nos trouxe muito acesso, né? Não intencional de uma forma de querer ganhar algo, mas de honrar mesmo e saber que a consequência do presente veio, né? Então Salomão disse isso, mais de 3.000 anos atrás, que eles dão acesso às pessoas importantes, presentear alguém, honrar alguém. Não com a má intenção, né? Mas com a intenção boa. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que seu oponente comece a lhe fazer perguntas. Quem começa a falar primeiro parece ter razão, né? Imagina aí um tribunal. Ali tá a vítima ali, né? O réu tá ali falando, parece que ele tem razão. Até que os advogados começam a fazer perguntas para eles e aí começa a demonstrar que ele não tinha toda a razão, né? Isso aqui é um exemplo que eu dei, mas muitas pessoas às vezes fala e sempre é a primeira a falar, sempre quer falar, e aí depois que alguém fala, opa! Lembra que nós falamos que um sábio, ele nunca fala tudo que pensa, mas sempre pensa antes de falar. Esse é o sábio nunca fala tudo que sabe e nunca mostra tudo que tem, mas o tolo sempre quer mostrar tudo, falar de suas opiniões e falar sobre suas tolices e nunca dá abertura pra nada, nem pra ninguém. Então, às vezes você só começa a falar em meio de conversa, onde você estiver, você quer ser sempre o primeiro a falar, sempre em uma briga, em qualquer outra coisa, né? Você sempre quer o primeiro a falar e parece que a pessoa tem toda a razão, mas quando outras pessoas, os sábios, começam a falar, você começa a pensar e fala, opa, e os demais começam a ouvir falar, acho que o primeiro não tinha razão, né? É um exemplo aí, porque um sábio ele mais escuta, lembra que nós temos 2 ouvidos e uma boca para escutar mais e falar menos. Quanto mais você escuta, mais você absorve, mais você aprende e depois você fala. Lembra que nós estamos falando do poder da fala, né? Salomão está trazendo um ensino aqui poderoso para nós aprendermos sobre a fala, sobre falar, sobre como agir, sobre como o sábio fala e sobre como o tolo fala. 18. Lançar sorte acaba com discussões e resolver contendas entre adversários poderosos. Lançar sortes acaba com discussões e resolve contendas entre adversários poderosos. Eu li errado, agora eu corrigi. 19. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos, como um portão trancado. Isso é verdade. As discussões separam amigos como um portão trancado. 20. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer a morte ou a vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Em outras versões vai estar: a língua e a morte, o poder da vida e da morte estão na língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Você tem gerado vida ou morte com aquilo que você fala, com aquilo que você declara, com aquilo que se você agradece, se você só murmura, se você só reclama, se você é um reclamão, insatisfeito, ou se você é um agradecido, que só agradece, que tá tudo bem, que usa a tua palavra, sua boca para abençoar os demais, não para amaldiçoar, para falar bem dos seus filhos, não para amaldiçoar os seus filhos. O que bem utiliza, come dos seus frutos. Você tem lançado vida ou morte com a sua língua, que é um órgão físico, mais uma ferramenta totalmente espiritual. Lembra lá que os judeus, na cultura hebraica, palavra significava ação, palavra significava espiritualidade, palavra significava poder, não só som e palavras. Tem pessoas que só fala e nem sabem o poder desta língua. 22. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe um favor de Deus. 23. O pobre suplica por misericórdia, o rico responde com insultos. 24. Para finalizar, alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Um verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. E aqui nós finalizamos capítulo 18 de Provérbios, que está falando do poder da língua, que é poderoso. E eu poderia ficar aqui 1 hora falando, ensinando algo
coisas que eu aprendi sobre Provérbios 18, mas nós não temos tudo isso de tempo, mas eu posso falar mais em outros vídeos. Quando nós acabarmos essa jornada de Provérbios, nós vamos, eu vou, trazer alguns conhecimentos, ensinamentos que eu aprendi, que mudou minha vida, transformou, de acordo com a Bíblia, também com a palavra, ensinamentos gerais e qualquer outra coisa. Usa sua boca para gerar vida e não morte. Use esse órgão físico, que é uma ferramenta espiritual, para trazer coisas boas para sua vida, para sua família, para todos aqueles que são ao seu redor, e não para trazer maldição e nem morte. Agradeça mais ao invés de reclamar. Seja grato ao invés de ser murmurento. Se está chovendo, se está sol, se está calor, se está frio, se tem, se não tem, se vai trabalhar, se não vai, se tem casa, se não tem. Seja grato, use essa língua, porque lembra que eu falei, é que existe um outro estudo, mas em outro tempo, porque a sua palavra, ela vai como ondas sonoras e ela vai parar, estabilizar em algum lugar. Então, você tá gerando maldição, só reclama, é o que você vai reter. Se você só agradece, se você é grato, se você, pai, obrigado ainda pela casa que eu não tenho, obrigado pelo carro que eu não tenho, falando de bens materiais, obrigado pela salvação do meu filho, obrigado pela cura do meu filho, obrigado, ainda que não tenha, use a sua boca como se tivesse, você vai chamar a existência de algo que não existe, mas como se existisse, entende? Eu sei. Então, a pergunta que eu te faço para finalizar esse vídeo é: você tem construído pontes para você atravessar essa ponte e te levar para algo bom, ou você tem construído muros com a sua língua que vai impedir você de acessar o extraordinário, as coisas boas no Senhor? Se o Senhor, Deus do universo, Criador dos céus e da terra, usou a sua boca para criar esse universo, essa terra, coisa linda e boa, e ele viu que era bom tudo isso que ele criou, por que eu estou usando a minha língua só para atrair o mal? Use a sua língua para o bem, gere vida e não morte. Provérbios 18, nós enfatizamos nele, 21. A língua tem poder para trazer a morte ou a vida. Provérbios 18, 21. Pai, em nome de Jesus, obrigada. Obrigada por essa tua palavra. Obrigada porque Provérbios nos traz um ensinamento, um conhecimento, Senhor, poderoso, Pai. Que isso pode e vai e deve nos ajudar com as decisões, e deve e vai nos ajudar, Senhor, com os próximos passos, com os próximos decisões, atitudes, que nos traz discernimento, nos traz clareza, nos traz conhecimento, Pai. Isso é muito bom e é algo que ninguém tira de nós. Obrigada. Obrigada pela sabedoria que o Senhor derramou sobre a vida de Salomão, e eu peço em nome de Jesus, derrame essa sabedoria sobre nossas vidas, nos dar discernimento, entendimento para entender a tua palavra, para entender os teus caminhos, para ter clareza de onde o Senhor quer nos levar, para onde nós vamos, quais atitudes e decisões devemos tomar, Pai, em nome de Jesus. E agora eu peço em nome de Jesus para que o Senhor abençoe a vida de todos esses que estão assistindo, Pai. Traga ensinamento, traga discernimento, traga sabedoria, Senhor, sobre a vida deles, em nome de Jesus, que a clareza do Senhor, que o Espírito Santo possa revelar, trazer uma revelação espiritual, para que eles enxerguem o caminho, as decisões, as atitudes que devem fazer e que devem tomar, Pai, em nome de Jesus, que eles possam usar a boca deles para gerar vida e não morte, possam usar a língua, a palavra, o poder dessa palavra, dessa língua para gerar vida sobre a vida dos filhos, sobre a vida daqueles que estão em volta deles, sobre o ambiente que eles estão, sobre as pessoas que eles se conectam, Pai, que possa ser gerado vida, que o Senhor nos ensine em nome de Jesus a usar essa boca, Senhor, para declarar vida, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar vida sobre a sua vida, eu quero declarar saúde, eu quero declarar que a sua mente possa se expandir de um nível exponencial, para que você entenda tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, para que você viva tudo aquilo que você nasceu para viver, que é algo do Senhor, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Se você não assistiu os outros, volta lá e assiste, curte, comenta e compartilha, é nóis. Em nome de Jesus, amém? Não pode faltar, né?